Uma boa tarde a todas e a todos. A gente dá início agora ao workshop Teoria e Método em Ciência da Religião, uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, através do grupo de pesquisa Religião e Cultura, que é co-liderado pelo professor Fabiano, que está aqui conosco, e por mim. Nós temos no grupo, ou pelo menos a partir de alguma das suas linhas, já uma certa tradição em oferecer o colóquio do grupo de pesquisa. Esse ano aconteceu já na sua 11ª edição, mas também oferecemos sessões como essas do workshop de Ciência da Religião. No semestre ano passado, aliás, oferecemos já algum debate sobre metodologia com a professora Gisele Siqueira. Foi um ciclo mais assim voltado para o próprio consumo do grupo de pesquisa. E dessa vez nós achamos melhor abrir a nossa sessão para o grande público. E como, né, vocês já tiveram a oportunidade de consultar na programação, reunindo colegas, doutores e doutoras em ciência da religião no Brasil, que tenham discutido na sua tese de doutorado ou que estejam realizando pesquisa pós-doutoral sobre a temática deste workshop. Nós vamos abrir na sequência, após a realização desse nosso evento de hoje, uma chamada na revista Interações, para que as pessoas que aqui vão fazer as suas apresentações tenham a oportunidade de enviar seus trabalhos por escrito para uma publicação futura na revista Interações. Eu quero inicialmente, já na abertura, agradecer a grande adesão que tivemos, né? Foram 157 pessoas inscritas até o final da manhã de hoje. Não sabemos se todas as pessoas estarão aqui conectadas, mas esse material ele vai ficar depois disponível no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Agradecer a organização do evento na pessoa do doutorando Leandro Evangelista Silva Castro e a participação de cada uma das colegas e cada um dos colegas que se disponibilizaram a estar conosco nesta tarde para dar a sua contribuição a esse debate. Os agradecimentos nominais e individualizados eu deixo com o Leandro, que vai assumir daqui a pouco a condução dos trabalhos. Nós entendemos que chamar a comunidade de ciência da religião do Brasil para esse tipo de debate é extremamente importante. Nós estamos em diálogo, em sintonia com um movimento que ultrapassa em muito o que nós estamos fazendo aqui, já da história da disciplina no nosso país, com diferentes contribuições em eventos, em publicações em periódicos, publicações em livros, em pesquisas, em orientações, né, de dissertações e de teses de doutorado sobre esse tema. É um movimento de mais de 50 anos, se a gente for considerar todo o percurso, e mais recentemente temos visto crescer o que nós consideramos muito saudável, uma preocupação com a questão da disciplinaridade da ciência da religião e de discutir a ciência da religião como disciplina em nosso país. Nós entendemos que dar uma contribuição para a consolidação desse trabalho, para além dos esforços que a gente vê acontecendo de maneira mais ampla nos estudos de religião, né, também considerando outras disciplinas que estudam religião. Então, fazendo esta acolhida, dou novamente boas-vindas a todas e a todos e passo a condução dos trabalhos para o Leandro. Por favor, Leandro. Obrigado, professor. Uma boa tarde a todos, a todas. É uma alegria enorme para nós esse encontro. É uma alegria saber também que nós reunimos esse grande número de pessoas, né, interessadas no tema.
É motivo de muita alegria saber que o tema de teoria e método está interessando muitas pessoas assim. Mas, já iniciando, né, eu queria agradecer ao professor, primeiramente, ao professor Flávio Senra, ao professor Fabiano, que tem nos orientado e tem conduzido as pesquisas aqui na PUC Minas sobre teoria e método. Gostaria de agradecer também aos professores, tanto os professores que nos antecederam, né, nesse debate em várias universidades, professores que construíram esses doutores que hoje estão falando aqui para nós, esses professores que nos antecederam, então acho que deve deixar registrado esse nosso agradecimento a esses professores que construíram um pouco da história teórico-metodológica da ciência da religião, e também a todos que se inscreveram, que vão participar conosco, que vão trocar conhecimento, e de modo muito especial aos professores que aceitaram o convite. Professor Maílson, Nestor, professora Márcia, professor Fábio, professora Patrícia, professora Maurílio e professora Tatiane, que são os que irão falar para nós hoje. Então, estamos muito confiantes, estamos ansiosos aí com esse debate da tarde, acredito que vai ser um momento de muito compartilhamento, de muita troca, e futuramente também esse trabalho na interações. E, já dando início à nossa primeira mesa, nós temos convidados o professor Nestor, o professor Maílson e a professora Márcia. Cada um terá aí 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois nós teremos mais 20 minutos para que as pessoas possam fazer perguntas. Só levantar a mãozinha ali na parte superior da tela, tem o item de levantar a mão, que nós concedemos a palavra para quem deseja fazer a pergunta. Então, antes de mais nada, eu gostaria só de apresentar brevemente esses três professores dessa primeira mesa. O professor Nestor é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal da Paraíba, onde também é mestrando em Sociologia, além de graduado com especialização e pós-graduação em Letras. O professor Maílson é doutor, mestre e licenciado em Ciência da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, é colaborador e membro do Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife, localizado no Unicamp, respaldando-se na análise do discurso de língua francesa e na epistemologia histórica. Desenvolve pesquisas sobre história epistemológica da ciência da religião, analisando como são produzidos os discursos referentes ao objeto, métodos e filiações conceituais na disciplina. A professora Márcia Néias tem doutorado, mestrado em Ciência da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal da Paraíba, é membro da Associação Brasileira de História das Religiões e membro da Sociedade Italiana de História das Religiões. Seus estudos atuais são endereçados no âmbito da história cultural das religiões, com particular atenção aos estudos acadêmicos da Escola Italiana da História das Religiões. Então, nós podemos seguir já, nós iniciaremos com o professor Nestor. Sejam muito bem-vindos os três, sintam acolhidos, é uma alegria enorme para nós recebê-los aqui. Então, professor Nestor, você tem 20 minutos e quando chegar mais ou menos 5 minutos que estiver faltando, eu te falo para você poder controlar o tempo, tá bom? A palavra está com você, professor. Obrigado, Leandro. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo grupo, por esse grupo de pesquisa, né, da PUC Minas, Pesquisa Religião e Cultura, que eu conheci em 2020 e de lá para cá eu vejo que tem produzido bastante coisa. A PUC Minas, como um todo, tem sido muito atuante nesse resgate ou nessa valorização da ciência, que eu chamo da ciência da religião clássica. Então, eu fico muito feliz e honrado com esse convite, né? Sobretudo com o título, né? Teoria e método em ciência da religião. Olha que mudança. É uma mudança muito grande com essa preocupação e essa ênfase, dado que a teoria não é uma coisa corrente e comum entre nós. Então, falar de teoria e método na ciência da religião é algo muito interessante e tomara que isso continue. Então, eu quero parabenizar a organização do evento pela pertinência, né, dessa iniciativa e saudar os colegas que vão compor a mesa e os inscritos também. Eu vou tentar colocar minha fala em dois momentos. Primeiro, um breve resumo sobre minha tese, a dissertação de tese, não deixa de ser, para quem não conhece, e depois eu queria fazer 3 destaques dentro dessa perspectiva da tese.
para estimular a discussão, enfim, é uma coisa bem setorizada, né, específica. Então, vamos para o resumo da minha tese. Primeiro, é uma análise histórico-comparativa, né, bem ao estilo dos fundadores ali, né, de Max Miller e Peter Stiller, das questões metateóricas centrais, né, notadamente o quê? A questão definicional, o método, né, e as teorias. Então, a ideia da tese foi verificar como isso se comportou naquele momento inicial da disciplina. Qual era a ênfase que isso era dado, como as teorias foram formuladas, enfim. Então, a ideia principal era fazer esse estudo, né, esse histórico comparativo dessas questões que eu reputo como principais e fundamentais para a nossa área. E, consequentemente, de que forma podemos estudar esse objeto, né, para dele derivar conhecimento e prover explicações cientificamente válidas? Porque o tom da tese é exatamente esse. Interessa apenas aquilo que se pode considerar científico e cientificamente válido. Então, como discutir essas questões e dessas questões derivar, a partir lá, né, dos clássicos, teorias e metodologias do ponto de vista científico. Então, o objetivo era fazer uma reflexão sobre essas bases epistemológicas da disciplina, considerando uma abordagem definicional. E aí é o centro da tese. Ela parte, realmente, o foco é essa questão definicional. O que é religião, para começar? O que significa o nosso objeto? Né? Então, a base central da tese é essa, sem dúvida. Né? O problema principal da tese é a questão definicional de nosso objeto. Eu julgo coloco como questão metateórica central e que eu passo a investigar durante toda a tese. Então, o fundamento é esse. Né? Então, eu defendo, né, que uma resposta a isso, essa pergunta que eu me coloco, e coloco também para a área, é uma resposta obrigatória para nós, enquanto área de conhecimento científico. Né? Então, é obrigatório para a ciência que toma a religião como objeto exclusivo de estudo. Talvez não seja tão obrigatório ou tão relevante para estudos de religião que não tome religião como seu objeto principal. Afinal de contas, o que é isso que estamos estudando, para começar? Então, isso orienta o tempo todo a tese, toda a discussão é feita a partir disso. Então, é uma coisa bastante teórica nesse sentido. Né? Então, ela navega por esse caminho. Né? Então, outro ponto, né? Enquanto área do conhecimento, nós, enquanto disciplina, precisamos dizer o que é religião de um ponto de vista científico, porque isso é dito de outros pontos de vista: sociológico, antropológico, teológico, fenomenológico. Mas nós, o que temos para oferecer, cientificamente falando, né? De uma condição cientificamente válida, né? Do objeto. Então, a tese também coloca isso, né? E, por fim, né, considera que esse conceito precisa não só existir, mas, sobretudo, ser assumido academicamente pela área. Não precisa ter um consenso com sociologia, antropologia, precisa ter um consenso entre nós. Afinal, o que é religião para a ciência da religião? Certo? Então, é uma coisa que a gente precisa superar. Por que tudo isso? Porque eu parto da abordagem definicional, desse princípio, desse motor, digamos assim, para a disciplina. Então, consideramos que, por outro lado, que renunciar, que eu chamo de imperativo categórico, né, pode significar uma continuidade de um modelo teórico-metodológico anárquico, né, estabelecido de qualquer forma por outras definições. Se você não coloca, se a área não coloca e estabelece consensualmente o que é religião para a própria área, outras disciplinas, que eu chamo de heteronomia definicional, vão fazer. De um jeito ou de outro, vai fazer, vai ter, não tem vácuo. Né? Ou de forma explícita, essas disciplinas o farão, ou de forma implícita, que é um problema. Um problema, com certeza, são definições implícitas, que gera muito mal-entendido. Então, esse é o escopo geral da tese. Essa tese está disponível, né, no repositório. E agora eu passo para os destaques que eu queria oferecer dentro desse contexto. Então, o primeiro destaque é o desafio a ser enfrentado e superado pela CR. Por quê? Porque quando se fala em definição, pelo menos existem 3 abordagens características.
né, nesse escopo. A primeira é dizer, não, é impossível definir religião, não tem como, e uma definição de senso comum já é suficiente. Isso cria problemas, no meu entendimento. A segunda é possível, mas de acordo com o contexto. Então, é um relativismo conceitual, praticado pelas ciências empíricas da religião há muito tempo. E uma terceira abordagem é essa que eu defendo e coloco na tese. Bom, a gente tem que partir de uma definição. A área tem que discutir, tem que chegar a um consenso mínimo na área, e não necessariamente com outras disciplinas. Não é uma questão normativa para impor, mas a gente precisa ter um ponto de partida metodológico em comum para progredir enquanto ciência desse objeto. Por que que existe uma certa... Existe baixa relevância da ciência da religião para um público em geral? Pessoas que nunca ouviram falar em ciência da religião, porque não tem uma penetração significativa em termos teóricos. Quando se fala em religião, esse objeto, se convida outros profissionais, né? Geralmente você vê outras áreas encabeçando ou protagonizando a discussão sobre o nosso objeto, que é incômodo para nós, né? Então, eu reputo isso, em parte, a essa indefinição, o que eu chamo de anomia definicional. Não sei se propositadamente, né? Porque é um espaço anômico, você pode dizer o que bem entender e a coisa fica como está. Então, nesse sentido, existe pelo menos duas formas de propor o que eu chamo de anomia definicional, que seria você substituir uma proposta de substituição, né, ou de abandono do termo religião, por outros termos. Aí você tira o nome religião, né? Alguns autores defendem claramente isso, que eu vou citar alguns aqui, por outras propostas. A primeira, e é bem conhecida essa proposta, é um autor chamado Wilfred Cantwell Smith. Ele propõe tirar religião porque ele faz uma questão interessante. Eles fizeram no Teams. Pessoa e tradições cumulativas do ponto de vista das manifestações. Ele faz uma clara divisão aqui. E diz que religião seria melhor entendida dessa forma. E que a gente deveria não mais usar o termo religião. É uma proposta. Ele fez isso em 62. Né? Esse livro dele está publicado e traduzido. A segunda é de um estudioso francês chamado Daniel de Buisson. Ele propõe também uma substituição de religião, remover o termo religião, por formações cosmográficas ou construções discursivas, que estariam enraizadas, essas formações cosmográficas ou discussões, em um instinto universal de criação e concepções que relacionam essas ordens. Achei interessante ele colocar que é um instinto, né, primeiro, ou seja, está em nós, já nasceria com isso, de criar concepções. Esse é um dado interessante dele. E, por fim, tem também uma coisa mais atual, de uma cientista da religião relativamente conhecida, chamado Ann Taves, e um autor que publica junto com ela, chamado Igor Asprey. Eles também propõem a substituição do termo religião. Então, não deveríamos usar o termo religião e deveríamos usar cosmovisões, um pouco parecido com o do Buisson. Cosmovisões ou visões do mundo, ou a capacidade humana de fazer e refletir sobre grandes questões. Uma coisa um pouco mais filosófica. O que existe, o que é real, como sabemos, o que é verdade, qual é o bem pelo qual devemos nos esforçar, que ações devemos tomar e de onde viemos e para onde vamos. Então, a gente passaria a estudar não mais o objeto chamado religião, mas cosmovisões, nesse sentido de responder essas grandes questões. Né? E essas questões, né, definiriam e governariam um determinado modo de vida do ser humano. Essas são três propostas. Existem mais. Eu qualifiquei na tese essas três aí, trouxe, né? Mas existem mais propostas de substituição. Então, o primeiro desafio para uma abordagem definicional, como eu proponho, é superar isso aqui. Como é que a gente vai superar isso aqui? Porque são críticas relevantes, inclusive. Não pode simplesmente dizer, não, isso não tem nada. Não, tem que, teoricamente, justificar porque rejeitamos isso aqui. Certo?
Essa é a primeira. E também tem, esse é por substituição, mas tem autores que pregam a remoção do termo por desconstrução. E aí tem um autor muito famoso, e ele é bastante usado na discussão para questionar o termo religião, chamado Talal Assad. É um antropólogo. E ele publicou em 93 um livro, né, Genealogia de Religião. Estou traduzindo aqui os títulos. E no capítulo A Construção de Religião como uma Categoria Antropológica, ele diz claramente lá que é impossível definir religião. Simplesmente desistam disso, não dá para definir. Né? Ele diz que não pode haver uma definição universal de religião, não apenas porque seus elementos constituintes e suas relações são historicamente específicos, e ele está com razão nisso, mas porque essa definição é ela mesma o produto histórico de processo discursivo. Também tem razão em relação a isso. Como a gente vai argumentar contra isso? Certo? Se você quiser optar por uma definição de religião ou uma abordagem como essa que eu estou defendendo, definicional, como é que a gente vai responder isso aqui? Certo? E também tem mais dois. Ele é muito citado. Quando se pensa em criticar a categoria religião, ele é o primeiro da lista. Pode ler, vai estar lá. Está lá o Assad 93. É impossível definir religião, historicamente. Então, ele é bem utilizado. Tem também Timothy Fitzgerald. Esse autor também tem vários artigos e ele tem isso como um projeto até. Né? Ele defende que a desconstrução e invalidação do conceito de religião, propondo seu abandono com os departamentos, aqui é que é mais interessante, com os departamentos de ciência da religião sendo refeitos em departamentos de estudos culturais. Olha que interessante. Impacta diretamente em tudo isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então, a ciência da religião seria subsumida em estudos de cultura. Ok? Tem o Russell McCutcheon, também é um autor que está nessa linha da indefinibilidade de religião. Né? Ele também faz isso como um projeto. Ele defende que a ciência da religião deveria ser repensada como um aspecto comum da existência social histórica, tornando o estudioso, nós, um crítico de práticas culturais, em vez de cuidador da tradição religiosa ou fonte de sabedoria atemporal. Dá para concordar com ele quando ele fala em cuidador de tradição religiosa, o cientista da religião não tem que ter essa perspectiva, eu concordo com ele. Certo? Isso aí a gente também tem que fazer essa crítica. Certo? Então, esses 6 que eu citei aqui são pessoas que estão nessa linha da anomia definicional, vai questionar mesmo o termo, né? E também tem, além disso, ele tem autores que simplesmente dizem o seguinte: olha, religião é um termo contaminado, totalmente contaminado e imprestável até. A gente deve superar isso. E esse termo latino também não serve. Então, é uma crítica ao próprio termo. Então, como a ciência da religião deve responder a isso, se a gente quiser manter o termo? Não é nem o conceito, o direito de conceituar, é até manter o termo religião como uso normal de nossa disciplina. Professor, 5 minutos. Certo. Eu começo a falar bastante, é impressionante. Eu tentei diminuir aqui, mas não deu. Então, vamos para o segundo destaque. O primeiro foi essa questão da anomia definicional. O segundo destaque que eu faço é que uma estratégia para superar a anomia definicional é fazer a distinção clara entre o que é religião de um lado e o que é religiosidade de outro. A gente precisa fazer isso, certo? Isto é, entre ontologia e morfologia, que é o que Petro Stiller faz nas suas 2 obras, Elementos de Ciência da Religião, e a PUC Minas está traduzindo. E que vai ser muito interessante para nós ver essa tradução e estudar a partir desses clássicos, porque ele estabelece isso. Essa distinção, claro, o que é religião, do ponto de vista ontológico, e religiosidade do ponto de vista morfológico ou histórico, de manifestação das disciplinas, que poderia resolver parte dessa crítica do Talal Assad, por exemplo. Mas não é só isso, o Max Miller também faz isso. Né? Eu vou só ler essa parte aqui, ele diz assim: religião como corpo de doutrinas a ser seguido por alguém, tanto quanto uma língua a ser aprendida, e religião como faculdade ou capacidade para perceber o infinito. Enquanto estrutura mental, uma tal capacidade que ele coloca como religião, Max Miller diz isso, coordenada com o senso e a razão, estaria na raiz de todas as religiões. Portanto, assim como existe uma faculdade de fala, independentemente de todas as formas históricas, inglês, espanhol, francês, português, haveria uma faculdade
ou capacidade para perceber o infinito que ele chama de religião. Também independente de todas as religiões existentes. O que ele está dizendo aqui? Olha, religião é uma capacidade, uma estrutura mental do ser humano. E isso dá para definir universalmente. O que não dá para definir são suas manifestações históricas, como o cristianismo, o budismo. Não dá para colocar uma definição que una tudo isso, porque sempre vai dar perda, porque cada uma se expressa de uma forma culturalmente determinada. Então, são definições que são dependentes da cultura. Já essa outra acepção mais geral, essa capacidade, ou esse instinto, como colocou o Dubuisson, essa sim dá para definir de forma universal, porque é quase como uma constante antropológica, que a antropologia defende isso, que religião como constante antropológica, certo? Então, a partir desses clássicos, de uma leitura crítica desses dois, ou uma releitura, e do outro também, Jean-Pierre de La Saussure, que também trabalha esse ponto, eu acho que dá para fazer uma resposta, e essa é a minha contribuição aqui nesse momento, como responder a esse desafio, se você quiser partir de uma abordagem definicional como ponto metodológico, para melhorar o rigor, né, teórico de nossas proposições. Então, a gente precisa de uma convergência, certo? Nesse sentido. E como ainda tenho 3 minutos, que agora eu estou acompanhando aqui, eu só queria dizer que, quando eu falo em consenso, né, nesse ponto, afinal de contas, existem várias definições de religião. Como encontrar uma forma de haver convergência em nossa área? Esse é um desafio. Esse desafio eu tento superar na tese, eu não vou poder falar aqui, né, o tempo está esgotando, mas eu proponho um modelo chamado modelo hipertextual, que eu demonstro nesse modelo que, do ponto de vista do hipertexto, e não é uma coisa revelada no texto, na sintaxe que você lê nas definições, mas está acima, como sugestão implícita, há convergência, certo? Há convergência nesse sentido, a partir do que alguns autores chamam de modos existenciais. Só resumindo, existiria um modo existencial humano e um modo existencial sobre-humano. Quando se articula esses dois modos na definição, aí sim a definição ganha consenso em 95% das 79 definições que eu analisei. Então, isso é bem interessante. Eu vou só ler as 2 definições que eu considero bem antagônicas. A primeira do filósofo Francis Herbert Bradley. Presta atenção, ele diz o seguinte: religião é antes a tentativa de expressar a realidade completa da bondade através de cada aspecto do ser, de nosso ser. Veja que aqui não há essa articulação de modo existencial entre humano e sobre-humano. A gente só vê aqui uma articulação, o humano. Isso pode ser considerado uma filosofia, por exemplo. Agora vamos para uma segunda definição, onde há essa articulação entre modo existencial humano e um modo existencial sobre-humano postulados por nós. E a gente só consegue fazer ciência de religião porque se trata disso, de um elemento que está em nós e que a gente postula como um modo sobre-humano. Essa definição é do Milton Borg, é um sueco, ele já é falecido, mas ele escrevia muito sobre o tema que, inclusive, Flávio Serra tem abordado, que é a não-religião. Então, ele é um autor bem interessante para pensar isso. Olha a definição dele. Religião é a função de superar a finitude humana, postulando algo ou alguém que se supõe estar além dessa finitude. Essa definição, ela articula o que eu chamo de modos existenciais, entre humano e sobre-humano. Então, quando as definições articulam isso, independente de no texto, ter características contingenciais, por exemplo, de alguma determinada religião, quando ela articula esses 2 modos existenciais, dá para configurar isso como uma religiosidade. E religião sendo essa capacidade de criar essa articulação. Então, para resumir, para que uma abordagem definicional como essa que eu proponho alcance êxito, é preciso resolver estes problemas que eu trouxe. Primeiro, superar teoricamente a anomia definicional, que é aquele povo que diz não é possível definir por A, por B e por C. A gente precisa superar isso teoricamente, dar uma resposta cientificamente estabelecida e convincente. 2, fazer essa distinção entre religião e religiosidade, como os clássicos fizeram. Então, a gente precisa voltar para os clássicos, reler criticamente suas formulações teóricas e ampliar isso, certo? E, por fim, alcançar consenso a partir de uma definição de trabalho nossa,
né, de forma cientificamente estabelecida. Então, eu acho que essas 3 demandas seriam uma coisa para se pensar, um grupo como esse, tematizar, aprofundar, né? É o que eu estou tentando fazer, eu não vou parar nessa tese, obviamente, eu já estou abrindo 2 frentes, inclusive. Eu fui para a sociologia para melhorar esse conceito de anomia definicional, que eu derivo de Durkheim, e também, na Amptec, eu comecei uma pesquisa sobre como as definições são dadas no âmbito jurídico, ou seja, definições legais. Porque na hora da decisão de um Supremo Tribunal, por exemplo, ou de um Congresso Nacional, onde eles vão buscar essa definição? Pela minha pesquisa inicial, eles buscam na teologia e na fenomenologia, mas não na ciência da religião. Esse é um problema. Então, eu coloco essas mais provocações e questões para a gente pensar e ficar atento a esses dados, né, que eu trouxe aqui, e essa reflexão. E eu agradeço, apesar de ter passado um pouquinho, o Leandro já está ali, foco na tela, dizendo, você acabou o tempo. Obrigado, Leandro. Obrigado, professor, sempre muito claro e provocativo, né? Agradeço muito. Então, nós depois temos o tempo para as perguntas. Nós vamos seguir com o professor Maílson. Você também tem 20 minutos. Fica à vontade, Maílson, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer muito esse convite, né, feito na pessoa do professor Flávio, do Leandro, e para mim é um contentamento estar aqui com vocês num evento como esse, né, e sobretudo nessa mesa que é tão representativa, né, porque é uma mesa formada. Maílson, seu microfone parece que desligou. Vocês me escutam agora? Desligou novamente. Agora parece que sim. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer o convite, né, feito pelo professor Flávio e por você, Leandro, para estar num evento como esse, né, que é um evento tão representativo, né, tanto no sentido de reunir toda uma geração nova de pesquisadores que tem se dedicado a esse tema sobre teoria e método em ciência da religião, e nessa primeira mesa também, né, que é formada por nordestinos, né, eu aqui na Unicap, a Márcia e o Nestor na UFPB. Então, assim, isso mostra um momento importante, assim, de reflexão e abertura de pensamento, né? E apesar da gente ter perspectivas tão distintas, né, entre os expositores de hoje, uma coisa a gente compartilha em comum, né, que quando a gente fala de ciência da religião, a gente fala de uma disciplina que tem história, que tem seus métodos, tem teóricos, tem suas problematizações próprias, né? E isso é um consenso importante da gente ter, né? O Nestor falava de um consenso acerca de definir religião, né? Um consenso mínimo, e também é necessário a gente ter, né? Ao menos no modo que eu enxergo a questão, uma definição mínima acerca do que produzimos, de como nos entendemos, né? Acerca daquilo que entendemos como uma história dessa disciplina, né? Então, a minha tese, né, que foi defendida recentemente, em junho agora, né, eu vou um pouco no sentido de refazer uma história da ciência da religião, né? Isso surge muito em função das dificuldades que eu pude encontrar durante o meu percurso como cientista da religião, né? Algo que, em certa medida, atravessa um pouco a formação de todo aquele que aqui, pelo menos no Brasil, né, passa por essa formação em ciência da religião. Nós que fazemos ciência da religião, o que somos, né? Porque, em função do modo como a ciência da religião se constituiu no Brasil, né, a ideia de disciplinaridade não foi algo que a acompanhou de início, né? Então, assim, muitas vezes se torna muito mais fácil para nós entender o que é um sociólogo, um teólogo, um historiador, mas nós que fazemos ciência da religião, o que somos, né? Então, isso foi uma pergunta meio existencial, né, que eu tive no começo da minha pesquisa, mas que depois ganhou um aspecto mais prático, que foi tentar entender como nós, cientistas da religião, nos tornamos o que somos, né? Como chegamos a ser isso que somos aqui no Brasil. Mas para poder responder essa pergunta, eu tive que viajar um pouco no tempo, né? Então, ir para onde as coisas começam, que não é nem no Brasil, nem no século XX ou no século XXI. Tive que fazer um retorno aos clássicos também, né?
E eu faço isso, né, utilizando uma metáfora, né? Eu digo que, na minha tese, eu produzo uma cartografia discursiva sobre a ciência da religião. E em que consiste essa cartografia que eu me proponho a fazer? Em unir duas perspectivas teóricas e conceituais de análise para tratar da ciência da religião. De um lado, uma visão que advém da história das ciências, né, através de um teórico chamado Canguilhem, e da análise de discurso francesa, que vem através de um teórico chamado Michel Pechet. E eu uno as perspectivas de trabalho desses dois autores, né, um pensando a historicidade do discurso científico da ciência da religião, e o outro pensando como é que se produz sentido nesse tipo de discurso, para pensar como a nossa área vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, uma coisa que é interessante, já que eu falo de cartografia, é que eu procuro fazer um mapeamento, né, de como essa discussão começa, né? E eu faço um pouco de uma genealogia do conceito de religião para a ciência da religião. Como é que começa essa discussão ali em meados do século XIX, mas eu procuro um ponto específico para começar essa discussão. E a partir da investigação de alguns textos de Max Miller, em que ele vai trazer os elementos para se pensar metodologicamente uma nova ciência, que é a ciência da religião, que surge naquele período, né? Como ele vai conceituar a religião, e todo o debate que vai ter se desenrolar na segunda metade do século XIX. E não só como ele pensa isso, mas também como o Cornelius Tilly, como o Chantepie de la Saussure, esses três autores, né, que geralmente a gente toma eles como referenciais desse momento inicial, da fase formativa da disciplina. Então, eu faço um trabalho mais de natureza de uma genealogia dos conceitos, né, tentando entender como é construída uma problemática própria da ciência da religião, né, como vão ser pensados os conceitos, os métodos, como se dá o desenrolar dessa discussão nesses autores e como ela chega também um pouquinho ali no começo do século XX, né? Assim, a minha tese eu a divido em 5 capítulos, né? No primeiro, mostrando o meu aparato conceitual, e num segundo capítulo eu faço justamente isso, esse trabalho de reconstituição dessa fase formativa da disciplina. E, posteriormente, eu vou para um outro período muito importante também, que é a primeira metade do século XX, né, que é um momento clássico também da disciplina e que foi, por excelência, essa primeira metade do século XX, o momento da fenomenologia da religião, né? Naquele momento, foi um dos ramos da ciência da religião que teve muita importância e que nos ajuda a entender um pouco, né, de como a ciência da religião vai se constituindo ao longo do século XX. Isso porque, né, vai posteriormente ter todo um movimento, né, de crítica, de contra-identificação também em relação à fenomenologia. Então, eu faço um passeio por um conjunto de autores aí nessa primeira metade do século XX, e que se relacionaram direto ou indiretamente nesse debate, né, como o Gerardo Vanderly, o William Brad Christensen, o Rafael Petazzoni, o Joaquim Vá e outros, né? Isso para mostrar como é diversificado, né, a discussão que vai girar em torno da fenomenologia da religião, né? Seja em termos propositivos, seja em termos críticos, né? E dou alguns indicativos de como essa discussão foi tomando outros rumos, né? A discussão teórica, metodológica da ciência da religião, a partir dos anos 60, 70, né? Quando a gente vai ter toda uma virada sociológica, antropológica nesse debate. E faço esse apanhado, né, para poder voltar ao Brasil, né? Eu tinha dito de início, né, que meu interesse é entender como é que esse cientista da religião se constitui no Brasil. E ele se constitui, né, muito ao largo da história desses dois períodos que eu falei, né, dessa fase formativa e desse período mais clássico, né? Então, quando a ciência da religião chega ao Brasil, chega muito mais o nome, a proposta da ideia de uma formação de cursos, né? Mas não essa herança de discussão teórica, metodológica, conceitual,
e como ela se desenvolveu fora daqui, né? Ela surge no Brasil atendendo demandas e contingências que eram mais próprias à realidade do estudo do fenômeno religioso aqui no Brasil e que eram feitas, né, nesse período, em certa medida, por teólogos de linha mais progressistas, ligados à teologia da libertação, e por pessoas que tinham envolvimento dentro do campo das ciências sociais como um todo. Então, assim, são essas duas perspectivas que vão marcar o surgimento dos cursos de ciência da religião aqui no Brasil entre o final dos anos 60, durante a década de 70, né? Então, é um ambiente onde esses cursos são gestados, mas sem essa relação com a história da disciplina, né? Então, quando vai se começar uma discussão em torno do que seja uma epistemologia da ciência da religião, né, já por volta de meados dos anos 90, ela se constitui a revelia dessa história, né? Então, a gente pode dizer, de certa forma, né, que a partir dos anos 90, né, começa toda uma grande história de incompreensões acerca do que seja a nossa disciplina, né, de como ela vai se constituir. E também é importante lembrar que até pelo menos a década de 90 só existiam 3 programas de pós-graduação em ciência da religião, aqui no nível de mestrado e doutorado. Então, até de forma assim numérica, quantitativa, eram poucos os programas. A discussão ela ficava muito restrita, né? Então, é sobretudo nesses últimos 20 anos, né, no começo do século XXI, que há um momento de expansão da ciência da religião no Brasil, e essa expansão é marcada pela necessidade de se pensar as questões teóricas e metodológicas próprias, inerentes à ciência da religião, né? Então, na tese, eu vou desmembrar essas 2 décadas do século XXI em 2 momentos, né? A gente tem um primeiro momento, ali no começo dos anos 2000, até o ano de 2011, 2012, em que há uma discussão muito difusa ainda, né, sobre o que há autores que vão dizer que não existiriam teorias ou métodos próprios da ciência da religião, coisa que hoje a gente sabe aqui no Brasil que não se sustenta, pelo contrário, há toda uma história muito importante disso. E a gente vai experimentar, sobretudo nos últimos 12, 13 anos, né, 2013 para cá, todo um movimento muito importante de retorno aos clássicos, de pensar como eles são importantes nessa contribuição, né, de se ligar aos debates atuais e vigentes, né, da ciência da religião, que é desenvolvida fora do Brasil. Então, nesse sentido, né, estamos nesse movimento, né, um seminário como esse, um workshop como esse, está nesse movimento de que vê a necessidade e a urgência de se fazer esse debate teórico e metodológico, né? Então, uma coisa que eu vou procurar fazer na tese, né, sobretudo no último capítulo dela, é fazer uma análise discursiva de como foi esse desenrolar nessas 2 últimas décadas do século XXI, do debate em torno do tema da epistemologia aqui no Brasil. E à medida que eu vou fazendo a análise discursiva disso, eu pude perceber, né, como são grandes as incompreensões com que a gente tem que lutar, né, para se pensar a ciência da religião no Brasil, ainda hoje, né? Embora que, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, haja um movimento maior, né, de retorno aos clássicos, de todo um trabalho mais refinado, ainda assim encontramos embates, né, embates epistemológicos nesse sentido. Então, um seminário como esse, né, ele tem a validade e oportunidade, né, de mostrar o quanto é importante esse retorno aos clássicos e essa forma de trabalhá-los, né? Então, a cartografia que eu faço, ela vai bem nesse sentido, né? De tentar conjugar uma história dos conceitos da ciência da religião, né? E de suas problematizações, e também pensar a história da ciência da religião feita, praticada aqui no Brasil, e quais são os pontos de contato que ela pode ter com o que foi produzido fora também, né? Porque isso se torna, sobretudo, necessário para nós hoje, porque é o momento em que somos chamados a saber, de fato, o que somos, o que fazemos, né? Então, para se dar uma resposta adequada a isso, é necessário uma fundamentação para isso, uma fundamentação histórica, uma fundamentação conceitual. Então, eu acredito que o meu trabalho ele se insere
nessa perspectiva, né, nessa linhagem de autoras e autores, né, que têm pensado o nosso debate epistemológico, nossos embates, né? Então, acredito que é isso, né? Assim, na tese eu procuro mostrar isso, né? E como tudo isso demonstra e mostra o conjunto de valores e sentidos, né, que são produzidos por essa prática científica chamada ciência da religião, né? Lembrar que ela é uma disciplina e é uma disciplina científica, né? Assim, então, é próprio da ciência da religião o problema da religião comparada, da religião sistematizada, a questão definicional, como lembra o professor Nestor. Então, isso são problemas próprios à ciência da religião, e se nós, como cientistas da religião, não nos ocuparmos dessa reflexão, ninguém irá fazê-la por nós, né? Assim, é o nosso dever de casa, nossa tarefa de casa, assim, né? Fazer esse tipo de reflexão em suas diferentes frentes de trabalho, né? A minha vai nessa perspectiva mais histórica, discursiva, de outros professores vão numa linha mais definicional, numa outra linha de uma filosofia mais analítica para se adentrar nesse ponto. Então, importante, inclusive, que hajam essas diferenças de perspectivas, né, porque elas nos ajudam a ter múltiplos olhares, né, ter um olhar em teia, um olhar em rede de como a nossa área se constitui, né. Então, assim, de modo muito breve, é isso. Obrigado. Obrigado, professor. Sempre muito rico te ouvir. Foi uma alegria saber da sua tese nesses últimos tempos. Se eu não me engano, a sua parece ser a última da turma, né? Se eu não estou enganado. Eu não tenho certeza da Márcia, mas muito obrigado pela dedicação, tudo que tem contribuído com a nossa disciplina. Nós vamos seguindo, então, com a professora Márcia, que é a próxima aqui. Professora, seja bem-vinda. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, né? Assim como os dois colegas, né, Nestor e Maílson, eu quero agradecer pelo convite ao professor Flávio Senra e a você, Leandro de Castro. É uma satisfação estar aqui com todos os colegas, né, partilhando um pouco sobre experiências, percursos e construções de nosso trabalho acadêmico, né? Bem como é um prazer ver nossos amigos e professores, né? Que eu dei uma olhadinha ali, vi que tem a professora Lúcia, o professor Gil Braz, que participou da minha banca de mestrado ainda. É um prazer, né, tê-los aqui, o professor Engler, né, nos prestigiando, é um prazer tê-los nos prestigiando nesse workshop, né? Bem, falando um pouco sobre a minha tese de doutorado, eu basicamente tracei um paralelo entre o método desenvolvido por Rafael Petazzoni, que o Maílson também traz na tese dele de doutorado. Eu defendi meu doutorado em março, e o Maílson em junho, então bem pertinho ali, né? E aí, onde eu faço esse paralelo do método desenvolvido por Rafael Petazzoni e o método desenvolvido pelos três, né, primeiros colocados no concurso de 1958, concurso da Cátedra de História das Religiões, quando Rafael Petazzoni se aposentou, né? E aí, esses três primeiros colocados, eu vou dizê-los agora em ordem, né, de classificação, Ângelo Brelit, Ernesto Di Martino e Hugo Bianchi. A intenção, né, na tese era justamente demonstrar quem desses três colocados, né, mais se aproximou ao seu mestre, né, Rafael Petazzoni, quanto ao estudo dos fatos religiosos, tentando verificar as possíveis convergências e divergências acerca do uso do método comparativo, originalmente desenvolvido por Rafael Petazzoni, né? Entretanto, né, para hoje, a minha proposta é tentar apresentar de modo muito sucinto, né? Também nós temos, para o tempo que nós temos, né? Como Rafael Petazzoni entendia estudar os fatos religiosos. Eu vou me ater mais a isso. Então, para isso, eu fiz recortes de alguns capítulos da tese, em especial do 4º capítulo, né?
por se tratar, no meu ponto de vista, bastante relevante, porque nele eu apresento entrevistas de 8 estudiosos que, ao conciliarem seus pensamentos intelectuais experienciados e construídos desde a fase em que eram alunos, e, posteriormente, essas somadas às suas atividades como profissionais acadêmicos universitários, eles se tornaram, né, verdadeiros testemunhas do seu tempo. E aí a gente faz entrevista a esses 8 professores hoje, né? O primeiro, eu faço eu os coloco aqui em ordem de idade, faixa etária, e o primeiro, né, da entrevistado foi o professor Carlo Prandi, né, que hoje ele está com 92 anos, é um estudioso de notório saber em Afalipetazone e dos seus sucessores, também conhecido na área, né, que ele, com o Giovanni Filóromo, né, o livro dele foi traduzido em português, As Ciências das Religiões, em 1999, o livro foi publicado, traduzido no português, posteriormente. A professora Sônia Juste, que foi discípula de Túlio Tentori. Túlio Tentori foi um aluno de Rafael Petazoni, então ela é uma aluna, né, indireta de Petazoni. A entrevistei. Ela praticamente colaborou com o trabalho, falando tanto de Petazoni como de Ernesto de Martino, pela sua perspectiva antropológica. Fábio Schalp, que é também um estudioso que conheceu e dialogou com o meu objeto de pesquisa, né? Ângelo Brecht, Ernesto de Martino e Hugo Bianchi. Enrico Montanari, que é um discípulo direto de Ângelo Brecht, Enrico Montanari. Pietro Angelini, um outro entrevistado, que é um discípulo indireto de Ernesto de Martino, porque ele foi aluno da Clara Gallini, que é uma aluna direta, né, do professor Ernesto de Martino. E o professor Giovanni Casadio, discípulo de Hugo Bianchi, discípulo direto, foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Professor Natália Spineto, ele é um professor de notório saber sobre Rafael Petazoni, mas se considera muito influenciado pelas ideias do professor Rafael Petazoni. Então, se sente um discípulo indireto, né, de Rafael Petazoni. E, por último, dos 8 entrevistados, temos o Ricardo Nanini, um discípulo do professor Aldo Natali Terrin, e está aqui por ser um estudioso de Petazoni, de Ângelo Brecht e de Gerhardus van der Leeuw. Então, eu queria abrir um parênteses aqui nessa minha apresentação, para dizer que, apesar dessas entrevistas terem ocorrido num momento pandêmico, né, elas me proporcionaram uma rica experiência no plano pessoal e no acadêmico. Todos esses professores entrevistados foram muito reflexivos quanto às suas respostas, né, apresentadas, mas, ao mesmo tempo, eles foram muito atenciosos, gentis, pois essas entrevistas transcorreram em um clima espontâneo, leve, eu diria até como se os conhecesse. Isso nos ajuda muito como pesquisadores, né, no desenvolvimento da nossa pesquisa. E eu colho a oportunidade para agradecer a acolhida deles, né, que foi muito importante. Então, a minha fala, né, para esse workshop, ela vai focar em duas, eu vou dividi-la em 2 partes. Vou falar numa breve apresentação de Rafael Petazoni, mais ligada com as ações de quando ele tomou posse na Cátedra de História das Religiões. Um momento vai ser esse, e depois, num outro momento, vai ser mais focado no modus operandi, de como ele pretendia estudar os fatos religiosos, né?
Então, Raffaele Pettazzoni é conhecido como mentor da Escola Italiana de História das Religiões, de pensamento histórico comparativo. Porém, é inegável que esse grupo, né, tenha surgido a partir do trabalho realizado por Raffaele Pettazzoni, mas não se deve atribuir a ele esse rótulo, pois o surgimento enquanto uma escola italiana ou escola romana de História das Religiões foi posterior ao seu trabalho, conforme indica Angelo Brelit, né, num livro chamado Mitologia, Politeia e Magia, onde eles ficaram conhecidos por escola italiana, escola romana, num congresso internacional em Urbino, em 1973. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é só para deixar essa observação, porque às vezes a gente percebe que nos diálogos se entende que a escola já vinha formada com esse nome a partir de Pettazzoni. Ela não existia, existia Pettazzoni só, né? Não existia uma escola. Então, continuando, né, como titular da primeira cátedra de História das Religiões na Universidade La Sapienza, em Roma, né, em 1923, Pettazzoni, já na sua primeira aula inaugural, em 24, porque, assim, a cátedra foi instituída em 1923, mas ele começou, né, ele teve início, né, ao ensino mesmo, só em 24, no início de janeiro de 24. E aí ele faz a aula inaugural, né? E onde ele, depois essa sua aula inaugural, torna-se um livro, e ele diz, né, que o objetivo dele, nessa aula inaugural, ele diz que é levar aos italianos uma nova consciência histórico-religiosa. Mais adiante a gente vai tentar entender isso aí. Então, Pettazzoni, após tomado a posse, né, dessa cátedra, ele cria a Escola de Estudos, eu vou traduzir, né? Escola de Estudos Históricos Religiosos. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Onde ele seria como uma pós, né? Essa escola. Depois ele funda, em 1925, a revista Studi Materiali di Storia delle Religioni, hoje conhecida como SMSR, abreviação, né? É atuante ainda essa revista, ela daqui a pouco ela completa 100 anos, né? Que foi fundada em 1925. Essa revista ela trouxe um reconhecimento tanto no âmbito nacional quanto internacional, né? Onde fortaleceu ainda mais o campo da história das religiões por meio de seu método de pesquisa. E ela proporcionou, né, novas e numerosas ocasiões de encontros, de conhecimentos e de relações de estudos e amizades. Eu vou ler para vocês a proposta científica da revista SMS, que se encontra em todas as suas contracapas, né? Toda a revista ela vem com essa partezinha aqui que eu vou ler para vocês. Estudos em materiais de história das religiões perseguem, em seu campo especial, os fins da ciência e da cultura. A ciência histórica contribui, fazendo objeto de história a ciência em seu desenvolvimento, a religião em seu desenvolvimento. A cultura abre mais largos horizontes, promovendo uma maior participação do pensamento italiano ao conhecimento de formas e momentos de civilizações menos próprias e menos próximas e menos conhecidas. Ou seja, ele vem trazer uma outra perspectiva fora aquela que se conhecia dentro da Itália, né? Então, a revista era voltada para a ciência e a cultura. Aí um detalhe é que essa revista, né, Pettazzoni, ele permaneceu na direção dela até 1954, afastando-se apenas para assumir a direção da revista Numen, também fundada por ele, né, vou falar dela mais adiante, não é a Numen da PUC Minas, brincando. Ele também foi responsável pela criação da disciplina de etnologia,
no curso de Letras e Filosofia da Universidade de Roma, em 1937. Disciplina essa que ele se responsabilizou pelo ensino por 2 anos consecutivos. Ademais, ele já evidenciava no seu livro... Elas não estão claras. Então, aí eu dou uma sugestão. Eu tenho uma escritinha minha lá. Vocês estão ouvindo alguma voz? Sou eu só. Agora já desligou. Pettazzoni já evidenciava em 1922, no livro A Religião Primitiva em Sardenha, que a falta dos estudos de etnologia na Itália, né, e a qual para ele era de fundamental importância para o estudo da história das religiões. Sendo assim, nesse período de 2 anos, ele solicita ao Ministério da Educação Nacional, como também a outros órgãos, subsídios para dar condições aos alunos de terem acesso ao material necessário para o desenvolvimento de seus estudos. Sucessivamente, após a Universidade de Roma, a disciplina de etnologia passou a integrar os cursos de letras, de filosofia de outras universidades italianas, como a de Florença, de Bolonha, de Gênova, né? Outra contribuição de Raffaele Pettazzoni foi a criação da Sociedade Italiana de História das Religiões, criada em 1951. Gente, assim que eu comecei a pesquisar sobre Raffaele Pettazzoni no mestrado, eu fui logo aconselhada a me associar, a entrar nessa associação. E lembro que em 2017, na ocasião da minha adesão a membro da Associação Italiana de História das Religiões, estavam presentes a maioria dos autores que eu os conhecia única e exclusivamente em minhas leituras, né? Isso confirmou a importância de participar dessas associações, onde a gente pode ter contato, né, com autores autores que estamos pesquisando e também com outros, né? Nos aproxima mais a realidade dos nossos objetos de pesquisa. Agora, então, para entender o surgimento um pouco da revista Numen, né, que eu falei que Pettazzoni se afastou da revista SMS em 1954, aí é preciso retornar um pouco a 1950, quando no Congresso, no 7º Congresso Internacional de Amsterdã, foi instituída a International Association for History of Religion, que é a IHR, né, na qual foram eleitos o presidente, quando essa associação foi criada, nela foram eleitos como presidente Gerhardus von der Leyen, o fenomenólogo, e Raffaele Pettazzoni como vice, um histórico das religiões, né? Porém, nesse mesmo ano de 1950, em novembro, Gerhardus von der Leyen falece, e aí Pettazzoni passa a ser presidente da associação, e ele continuou até sua morte, né, até 1959, como presidente da IAR. Inclusive, a nossa BHR, né, é filiada à IAR desde 2000. Faz 23 anos, né, que ela é associada à IAR, né? Ainda é sócia, né? 23 anos. Então, voltando para se entender a revista Numen, ela foi criada após 4 anos, depois de fundada a Associação, né, Internacional de História das Religiões, foi fundada a revista Numen, quando Pettazzoni era presidente. E ainda atuante, né, que, se eu não me engano, o professor Steve Engler um dos responsáveis, se não me engano. E como também a nossa revista Plura, né? A nossa revista Plura é a revista da BHR, para dar um exemplo. Bem, até o momento, o meu intuito foi demonstrar de forma sucinta como Pettazzoni era engajado em alargar as fronteiras do conhecimento sobre o estudo da história das religiões, tendo em vista que a participação em eventos desse tipo propiciava aos estudiosos dos vários países um intercâmbio, né, de ideias, de experiências, de materiais
Inclusive, na sua aula inaugural, né, que depois tornou-se um livro, como eu falei anteriormente, Pettazzoni diz ser consciente de que seu papel de educador iria além das escolas, pois estaria também num plano civil, por justamente entender que a religião faz parte e interfere na vida e na cultura da sociedade. Eu quero lembrar vocês que estou só ressaltando apenas alguns pontos, né, que os entendo como pertinentes e importantes. Claro que não entrei nos detalhes das dificuldades, dos empecilhos, né, enfrentados quando Pettazzoni desenvolveu o seu trabalho, isto é, num ambiente cultural no início do século XX, no qual a cultura italiana era dominada pela figura do filósofo Benedetto Croce, um dos representantes do pensamento laico e do historicismo italiano, né? E só para dar uma ideia do que estou apontando, né? Segundo Croce, a história da religião era uma disciplina infundada e não havia um método adequado. Além do mais, ele era um crítico do método comparado aplicado aos estudos das religiões, porque para Croce, a religião não possuía valor autônomo, então não poderia ser objeto de uma ciência, né? Por conta do tempo, era só para trazer que não foi tudo flores. Um dos laicos que foi muito contra, né, a instituição dessa cátedra foi o Benedetto Croce. E, por outro lado, também Pettazzoni encontrou a dominação cristã, né, que não dava brecha para que outras religiões pudessem ser vistas e tratadas como tal, pois só o cristianismo era visto e tratado como religião, principalmente no contexto italiano. Pois se a religião cristã católica é aquela verdadeira, que sentido teria estudar outras religiões? Então, Pettazzoni, portanto, era visto como um precursor que buscava dar a outros sistemas de crença a mesma atenção dada ao cristianismo e ainda vislumbrava dar à história das religiões o devido caráter científico, alargando o diálogo dentro e fora da Itália com estudiosos de outras disciplinas. Nesse sentido, poderíamos pensar na interdisciplinaridade percebida através de seu interesse, né, em criar revistas, eventos, congressos, associações, né, o intercâmbio, inclusive, os seus alunos, ele estava sempre interessado em mandar seus alunos para estudarem com outros estudiosos. Hugo Bianchi, por exemplo, ele foi para a França, né? Além de formar, né, um curso de etnologia que não existia. Eu vejo nele todo esse interesse de dar uma estrutura para que esse estudo, né, tenha um apoio, né? E também ele refuta, né, o historicismo absoluto do filósofo Benedetto Croce. Sendo assim, cabe-nos a pergunta, como Pettazzoni realizou isso, né? Então, retomando a minha proposta, né, para esse workshop, até o momento percebemos as suas ações em um plano, eu diria, estrutural e administrativo, né, mas com certeza finalizado ao apoio, ao suporte às suas ideias teóricas, metodológicas. Assim, passo para o último ponto de minha exposição, né, que é apresentar um pouco desse seu modus operandi, isto é, como ele pretendia estudar os fatos religiosos. Para Pettazzoni, ele insiste na importância do fato histórico como eixo do estudo das religiões. E aí, o que significa essa importância, né, do fato histórico? Significa que, para Pettazzoni, quando fazemos história das religiões, não devemos ir em busca de semelhanças, de analogia, de coerência, etc. Nós devemos reconstruir um fato religioso nas suas circunstâncias históricas. Exatamente o que seria isso, né? Reconstruir um fato religioso nas suas circunstâncias históricas. Para Pettazzoni, significa essencialmente duas condições metodológicas: sua inclusão dentro de um intervalo histórico, estudado sobre as bases antecedentes e sobre seus efeitos consequentes, e
e o seu contexto cultural em que o fato religioso surge, buscando entender sua relação dentro de uma rede de fatores, de influências e de determinações de ordem cultural. Explicando melhor cada uma dessas considerações metodológicas, basicamente, a inclusão dentro de um intervalo histórico, né, quer dizer que, para Pettazzoni, um fato religioso se investiga as suas causas e as causas em que seus antecedentes e seus efeitos consequentes. Ou seja, nós historicizamos um fato religioso quando o inserimos dentro de uma cadeia de causa-efeito, entendendo quais foram as causas pelas quais esse fato religioso deriva e as consequências que esse fato religioso comporta. Já a outra consideração metodológica, né, que utilizada para reconstruir o fato religioso nas suas circunstâncias históricas, refere-se ao contexto cultural em que esse fato religioso surge, buscando entendê-lo, relacionando dentro de uma rede de fatores de influência e de determinações de ordem cultural. Seria, neste caso, inseri-lo dentro de sua estrutura cultural, levando em conta a política, a arte, a economia, considerando tudo aquilo que constitui o panorama geral da sociedade na qual esse fato religioso está inserido. Ou seja, a ideia de que o fato religioso faz parte de um todo, de um sistema orgânico, e representa a sociedade de um dado momento. O fato religioso, ele não está isolado de outros elementos da sociedade. Portanto, Pettazzoni é um historicista que retoma de forma parcial certos temas de Croce, e, em particular, quando introduz o fato religioso dentro de suas considerações metodológicas que acabamos de mencionar. No entanto, na realidade... Professor, oi. É só para, por favor, se a senhora puder ir terminando, que a gente já passou um pouquinho do tempo. Ah, ok. Por favor. Ok. Então, exatamente... Pettazzoni não poderia justificar a existência da história das religiões com base crociana, né? Então, o que ele faz? Ele vai, né, buscar, né, ao longo de sua vida, ele publicou obras nas quais tentou estabelecer a autonomia da religião e do método comparativo. Desse modo, né, nos últimos anos de sua carreira, ele publica o método comparativo. E houve 2 traduções, né, disso aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, nessa publicação do método comparativo, ele vai definir e justificar a autonomia da religião como objeto de história das religiões, e o método comparativo propondo uma história das religiões com associação e complementação do historicismo e da fenomenologia. E, de modo bem resumido, já finalizando a minha apresentação, seria: a história das religiões deve tomar alguns elementos do historicismo. Qual? A valorização dos fatos históricos e a valorização do contexto. O aprimoramento da cadeia causa-efeito, ou seja, aquelas considerações metodológicas que fazem Pettazzoni um historicista, que vê com bons olhos, né, de modo parcial, a perspectiva de Croce, com fidelidade à história. Entretanto, essa fidelidade à história, ela é associada à história das religiões, ela deve levar em consideração temas da fenomenologia. Quais? A ideia do fato religioso sui generis, isto é, de um fato religioso autônomo, não reduzível a outros aspectos da civilização, da ideia de que há algo especificamente de religioso, justificando o exercício da comparação. Qual é a base do exercício da comparação? Ele baseia-se em fundamentos existenciais, ou seja, para Pettazzoni, a religião são respostas às nossas necessidades existenciais, já que a humanidade é caracterizada por problemas como a morte, a doença, o envelhecimento, a sexualidade e assim por diante. Nesse sentido, a religião fornece respostas para esse problema existencial. Esses problemas existenciais são problemas de todos, então podemos exercer a atividade comparativa, isto é, ver como as civilizações individuais os resolveram através de seus sistemas religiosos. Um exemplo prático, e agora finalizando,
é que agora há pouco, né, dia 26 de novembro, a professora Fernanda Lemos deu uma entrevista, né, à Paraíba Comunidade, sobre a Romaria da Penha, aqui na Paraíba, onde ela exatamente diz isso, apontando, né, que a religião ocupa um lugar central na vida das pessoas, já que serve para justificar e explicar uma série de coisas que nós não conseguimos dar sentido, isto é, a religião ajuda na busca, no encontro de sentido, principalmente quando relacionada à saúde, é muito impressionante. Isso é uma fala da professora Fernanda Lemos, né? E trazendo agora também o que seria religião para Petazzoni, né? Ele diz: a religião é vida, e, para usar um termo filosoficamente mais comprometido, é existência. A religião como experiência interior, religiosidade, como íntima participação ao absoluto existencial, se exprime historicamente em formas culturalmente condicionadas, que, como tal, se abrem ao julgamento histórico e são o objeto próprio da história das religiões primitivas, antigas, modernas. É grave erro erigir em absoluto religioso uma dada forma religiosa histórica, isto é, uma religião em particular. O próprio conceito de religião, que amadureceu no âmbito de uma determinada religião histórica, não deve ser tomada como um conceito absoluto de religião. Isto não é válido para todas as religiões. Obrigada. Aqui terminei. Obrigado, Márcia. Desculpe aí. Espero Não, ter... sem problema. Nós temos agora um tempo até as 3 horas para que as pessoas possam fazer perguntas. São falas, embora o tempo seja pequeno, são falas cheias de provocações, cheias de coisas que dão vontade da gente estudar mais e ler os trabalhos de vocês. Mas eu tenho algumas perguntas, eu posso começar? Quem quiser fazer pergunta já pode ir levantando a mão. Eu tenho uma pergunta para cada um, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam. Vou falar as 3 de uma vez. Aí vocês respondem e depois nós colocamos as outras, né? Deixa eu ver, nós temos duas pessoas com a mão levantada. Então, eu vou apresentar as minhas primeiro, depois nós passamos para os outros. Então, o que eu pergunto primeiro para o Nestor, acho que é um perfil geral da tese de vocês três, essa questão de voltar um pouco uma história da ciência da religião, né? Acho que se o Ailson também, e a Márcia quiser comentar essa pergunta. Eu acho que vocês já tocaram um pouco no tema, mas eu queria que vocês frisassem um pouco, perguntar qual é a importância dessa história da ciência da religião para o Brasil, pensando a comunidade dos pesquisadores e pesquisadoras de ciência da religião no Brasil. Por que esse movimento de buscar uma história da ciência da religião? Sabe? Eu vejo que o Nestor está fazendo esse trabalho, eu sei que ele tem os trabalhos com o Max Miller, o Maílson também. Então, essa é uma primeira pergunta, direcionada principalmente para o Nestor, mas se os outros quiserem comentar, acho que é uma pergunta que atravessa os outros trabalhos também. Para o Maílson, eu queria perguntar para você, Maílson, é que você fez um processo de voltar, de tentar entender os clássicos, formativo, fenomenologia, depois chegando à ciência da religião no Brasil. Você vê alguma especificidade na ciência da religião brasileira, caso deve existir, ou você vê algumas características diante da sua experiência já com pesquisa em outros países, da ciência da religião ainda da Europa, você vê alguma especificidade no caso brasileiro? E para a Márcia, por último, Márcia, nós sabemos que o método comparativo é um método que sempre esteve presente na ciência da religião. No início, a gente tem ali um método comparativo muito alinhado às perspectivas evolucionistas, depois tem uma fenomenologia, e você fala do método comparativo no caso da obra do Petazzoni. Me parece que tem uma especificidade do método comparativo na obra dele, né? É diferente desde o século XIX. Aí eu queria te perguntar, e hoje, como você vê o método comparativo nos estudos de ciência da religião? Hoje, para a nossa academia brasileira, você vê que é um método que ainda, na perspectiva do Pentazzoni, é um método que é justificável ser usado, é um método que vai trazer contribuições, há uma crítica a esse tipo de método, como que você vê a realidade da utilização desse método hoje? Então, são essas as minhas primeiras perguntas, e depois nós temos mais duas. Eu posso responder? Sim, sim, por favor, Nestor. Bom, especificamente sobre a importância da volta aos clássicos, né? Eu acho que o
próprio fato da PUC Minas, aqui na UFB, de certa forma, está com esse foco, essa preocupação, mostra essa busca de identidade mesmo, né? A partir desse resgate histórico. E, então, a primeira coisa é para conhecer. É bem básico, né? Para conhecer, a gente não conhece. Não tinha tradução até 2020. Essa obra de Max Miller foi publicada pela primeira vez lá na Inglaterra em 1800. Ele dá as preleções e publica em seguida, já em 1870. Então, assim, só em 2020 que a gente veio ter uma publicação em português. Então, a primeira questão e a primeira resposta que eu dou é para conhecer mesmo, é para os alunos, é para ser trabalhado em sala de aula, é para ser discutido, não para referendar, mas para fazer primeiro um diálogo, um reconhecimento, um diálogo, uma comparação com o que se está produzindo hoje, criticar e progredir. Eu acho que deve partir daí. Às vezes a gente pode até estar achando que algum autor está falando alguma novidade, aí você vai lá neles e não, eles já tinham dito isso 150 anos atrás, 140, 130. Como essa história de que é impossível definir religião do ponto de vista histórico, não é novidade em Talal Assad, de forma alguma. Max Miller já tinha dito isso, em 1878, no livro Origem e Crescimento da Religião. Então, ele já tinha falado isso. Olha, do ponto de vista histórico, não dá mesmo, certo? O que eu proponho, e ele propôs lá, é essa parte ontológica que ele defendia, que o Tiller defende e que eu também defendo. E dá para fazer isso, né? Essa questão de constante antropológica que é pano para manga para se discutir na antropologia, na sociologia, e a gente também deve encabeçar essa discussão. Então, a resposta é para conhecer, primeiro, para dialogar, buscar, criticar e progredir nesse sentido, e produzir com autoridade, né? No caso da ciência da religião no Brasil, que é um pouco a pergunta que você fez para os outros. Então, eu responderia dessa forma. Sim, obrigado, Maílson. Obrigado, Nestor. Maílson, por favor, só lembra de ser as respostas um pouquinho mais breves para dar tempo das outras também. Viu? Certo. Você perguntou sobre uma especificidade, né, da ciência da religião no Brasil. Olha, eu não vejo que tenhamos aqui no Brasil uma especificidade no nível teórico-metodológico ainda, em função de como a própria área se constituiu, né? Mas, assim, a nossa especificidade, e é isso aí, não fui eu o primeiro a apontar isso, tem outros autores, né? É sobre a questão da ciência da religião aplicada aqui, né? O seu campo de aplicação com relação ao ensino religioso, e aí tem autores que já fizeram isso, né? Como o Matheus Costa, como o professor Valdinei Costa também, que tem um trabalho em torno dessa dimensão aplicada da ciência da religião. Então, acho que essa, né, é uma das maiores contribuições que a gente pode dar, né, assim, olhando num cenário global. E uma contribuição a posteriori que podemos dar é com relação a esse próprio retorno à história da ciência da religião, porque talvez hoje, né, aqui o Brasil esteja sendo o lugar no mundo onde está se dando a maior atenção no momento a esses clássicos, né? Em outros lugares já teve um momento de debate, de reler esses clássicos, mas hoje no Brasil é o ponto de atualização disso, a gente pode dizer. Então, todo o retorno a uma história de uma disciplina, né, ele tem dois aspectos, né? Ele, por um lado, é um retorno crítico e, por outro lado, é um retorno criativo. Crítico no sentido de abrir o conhecimento para aquilo que foi feito, ver o que já há produzido ali, né? Entender que, em muitos casos, a gente não está inventando a roda quando está propondo alguma coisa. E, por outro lado, o sentido criativo, porque fazer desse retorno não simplesmente é algo para exorcizar algo que a gente não gosta nessa história, ou simplesmente abraçar de modo irrefletido, mas, a partir desse retorno na história, tirar algo novo. Né, nesse retorno, né, que aspectos do método comparativo, por exemplo, eles podem ser importantes ser resgatados nos dias de hoje, né, quando se defende a especificidade da ciência da religião. Que elementos desse retorno à história a gente pode trazer? Né? Que elementos na história, porque um caso simples, né? Em pintura, a gente sabe o que é uma arte do barroco, não porque todo mundo assina da mesma forma, mas porque é um conjunto de estilos e traços gerais que nos permitem identificar algo como arte e literatura barroca. Então, assim, pensando a questão do estilo em ciências, né? Esse retorno à história é importante para a gente
perceber, apreender aquilo que marca esse estilo no tempo, as suas quebras, as suas retomadas. Então, eu acho que vai por essa linha, assim, respondendo um pouco do que você me perguntou e pegando um gancho na pergunta que você fez para o Nestor. Obrigado. Obrigado, Maílson. Márcia? Então, eu não vou falar mais sobre o que os meninos já responderam, porque eu concordo com eles, saber um pouco da nossa história. Também me questionei sobre isso, e aí foi senti a necessidade de entender um pouco sobre, a partir dessa perspectiva histórica, mais da história da disciplina. E, quanto ao método comparativo de Petazzoni, como Petazzoni pensou, não mais assim, né? Mas a comparação, sim, por que não? A comparação usada até hoje, o professor Steve Engler está aí, que no livro, né, que ele traz, né, ele fala sobre isso, o professor Stausberg e o Frei Berg também, que traz como fazer o estudo comparado, a comparação, de um modo diferenciado do que já foi feito. Foi criticado? Foi sim, mas ele pode ser utilizado e ainda como eles bem colocam, né? Se faz comparação em todo momento, mas não usando o método, né, comparado. E aí eu trago isso na tese, na metodologia da tese, a partir de Olivier Freiberg, como ele vai dizer como se fazer comparação de forma metodológica, né? E não simplesmente dizer que vai comparar e não comparar. E eu acho, sim, válido, à medida que a gente vai estudando mais, de forma mais profunda, vai se entendendo que a comparação, ela nos ajuda, sim, a entender e a identificar elementos diferenciados. No caso de Petazzoni, ele vai buscar o que está de diferente, e não simplesmente uma coleção de comparação e dali fica, porque a crítica era isso, que não se ia adiante dessas comparações para trazer algo, ele usa a comparação para historicizar, para explicar. A crítica, o que ele faz, a fenomenologia é essa, que se comparava, mas não se dizia de forma histórica, né? Então, ele traz isso de uma forma historicizando, né? Sim. Trazendo de uma forma bem sucinta. Obrigado, Márcia. Respondi. Então, agora nós vamos para essas últimas duas perguntas, do Cláudio e do Bruno. Cláudio, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Vocês me ouvem bem, né? Queria agradecer muitíssimo a palestra de todos vocês, parabenizá-los, cumprimentar aqui as pessoas Obrigada. Conhecidas e as pessoas não conhecidas também. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Maílson. Quando esse debate, né, essa mudança de debate em termos teóricos e metodológicos, ela se dá no Brasil, você acha que existe um fator... esse fator se deve à questão do ensino religioso, do pensar no ensino religioso no Brasil não teologal, ou seja, você buscar uma outra área que construa ou que seja melhor, que seja mais adequada para a formação desse ensino religioso escolar? Obrigado. Deixa o Bruno fazer a pergunta dele também, porque aí depois a gente já termina com as duas respostas. Olá, boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem também? Sim. Bom, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde aí, ouvindo essas três exposições. Cumprimento também os outros professores, colegas de outros lugares. Enfim, a minha questão vai para o... Desculpa. Vai para o Nestor. Ele propõe superar, né, essa anomia definicional, fazer a distinção entre religião e religiosidade, alcançar, né, um consenso, né, para esse trabalho científico. Mas eu fico pensando, a partir até da minha própria trajetória, né, eu vim primeiro da teologia, depois entrei na ciência da religião,
E, em certo momento, um colega me perguntou por que a sua pesquisa é uma pesquisa de ciência da religião, e eu não soube responder. Né? E isso até hoje, no doutorado, eu tenho me questionado, hoje com mais acesso a essa discussão teórico-metodológica, aos clássicos, né? Enfim, mas isso me incomodou muito, assim, porque essa discussão teórico-metodológica, de certa forma, ela traz um ganho de nós, enquanto pesquisadores e professores, para as outras áreas, consequentemente, até o reconhecimento financeiro, né, da nossa área e das trajetórias individuais de cada pesquisador, né? Então, eu pergunto, né, como que a gente pode superar, né, essas questões? Se me parece, não sei se eu estou olhando de uma forma certa, né? Se me parece que existe uma discussão anterior, né, que é essa convivência de duas áreas distintas com objetos diferentes dentro do mesmo local, que é a teologia e ciência da religião no Brasil, né? Eu sei que existe uma parte histórica, política, né, enfim, entre essas duas áreas, né, de forma geral, mas como trazer esses consensos, né, e aplicar eles nos nossos programas, nas nossas pesquisas, no conhecimento, inclusive, dessas ferramentas teórico-metodológicas que muitas vezes não chegam para a gente discute um monte de outras coisas, menos a própria ciência da religião, muitas vezes, né, isso a partir da minha experiência, lógico, mas, enfim, não sei se eu estou olhando do lado certo, mas me parece que tem uma questão também anterior a essa discussão teórico-metodológica que também se faz presente no campo político de atuação da ciência da religião como um reconhecimento de um campo, de uma área, né, que às vezes não se sabe cortar, porque existem duas vivendo no corpo de uma, né? Enfim, é mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cláudio. Maílson. Gostaria de agradecer a pergunta do Cláudio, né? Então, Cláudio, eu entendo que, em parte, assim, né, o momento que a gente passa a viver, assim, de uma maior abertura e busca pelo debate teórico-metodológico da ciência da religião nos últimos 20 anos, ele está correlacionado também, né, com a dimensão do ensino religioso. Agora, aqui é necessário a gente fazer sempre uma boa distinção, né? O ensino religioso no Brasil, ele surge de demandas distintas das da ciência da religião aqui, né? Sobretudo ao encontro, né, entre aqueles que estão pensando o ensino religioso no Brasil com quem pensa os cursos de ciência da religião, isso vai se dar ali entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, aí surge a questão, né, da possibilidade de um campo de atuação, né, do componente ensino religioso ter como a formação de base para quem vai ministrá-lo, né, a ciência da religião. Então, em certa medida, isso contribuiu, né, para a necessidade de se colocar, mas quais são os fundamentos dessa disciplina, né? Mas também há uma outra série de fatores, né? A questão do próprio movimento que se teve no início dos anos 2000, de expansão da pós-graduação no Brasil, de um modo geral, e a ciência da religião segue esse fluxo, né? Assim como das graduações também, e a necessidade de justificar por que cresce, por que abrir novos cursos, né? Então, assim, vem, em certa medida, por uma demanda no campo de aplicação, por uma demanda de contingências políticas, e, em outro sentido, também por demandas de embates internos mesmo, entre quem produz conhecimento na área. Então, assim, há uma junção de fatores aí, eu poderia dizer. Nestor? Bom, obrigado pela pergunta, Bruno. Tem a ver com o problema da identidade da disciplina, ou falta de. Essa é a questão. Às vezes você, como esse seu questionamento, mas por que você vai fazer ciência da religião? Por que você não faz sociologia, antropologia? É a mesma coisa. Inclusive, tem métodos até melhores do que isso, entendeu? A gente vê no curso de ciência da religião disciplinas típicas de outras áreas, né? Não que isso seja um mal em si, mas por que a gente não vê, por exemplo, uma ciência da religião clássica, para começar, ou uma história da religião, como a gente está tentando, da história da ciência da religião clássica, fenomenológica. Então, parte dessa questão da identidade, é a primeira coisa. E isso tem a ver com o problema definicional, como você colocou. Por quê?
Por que, como o Maílson, em sua fala, ressaltou e destacou a importância da fenomenologia? Até hoje, a fenomenologia é uma marca presente entre a ciência da religião. É uma marca presente, importante e muito utilizada, apesar das críticas. Então, assim, é muito relevante. Por quê? O que será? Eu defendo que, em função da convergência que eles desenvolveram no tocante ao conceito de sagrado, ou religião como busca do sagrado. Eles podem divergir em muitas coisas, mas a ideia do sagrado está ali. É o fundamento, certo? Então, houve uma convergência entre vários autores, desde ali, quando Otto faz aquela proposição, depois vem e há uma convergência e uma relevância muito grande em torno de religião como sagrado. E aí é o quê? Essa convergência vai desembocar em quê? Essa definição ela acaba orientando o escopo da disciplina, no caso da fenomenologia, né? Que se via como uma disciplina de puro direito, né? À parte, inclusive. Orienta o escopo e orienta principalmente sua agenda. Então, quando você consegue chegar a um consenso nesse sentido, que eu defendo a minha abordagem, né, um consenso definicional, tomando objeto do ponto de vista científico, você já consegue fazer essa diferenciação, porque a sociologia não está interessada nesse objeto específico. Ela vê a religião como subobjeto, ela está interessada no objeto principal dela, e aí vai desenvolvendo a antropologia idem, mas a ciência da religião teria que ter essa proposição. E a partir dessa proposição, ela já se diferencia de saída em relação à agenda e ao escopo. O que a gente vai estudar? A gente realmente tem que estudar todas as formas religiosas? Qual é o cientista da religião que vai conhecer? Não vai. O sociólogo talvez tenha até melhores instrumentos metodológicos para ver essa questão empírica, né? Então, é preciso definir isso, e eu não vejo isso bem definido na área, né? Afinal, o que a ciência da religião procura estudar principalmente, né? Qual é o objeto principal da ciência da religião? Então, há estudiosos que separam, né, o lado sistemático histórico. Eu aceito essa divisão, só que esse lado sistemático teórico ele é muito deixado de lado, enquanto que o empírico e o histórico é muito elevado. Então, há uma discrepância. Eu acredito que, a partir dessas questões de discussão de definição, de método, de teoria decorrente desse ponto de partida, se a gente tomar a definição como uma teoria em miniatura, como vários autores defendem, eu acho que a gente pode começar a projetar essa identidade que você sentiu falta, eu sinto também, e muitos outros sentem. Então, a gente tem que se apegar a, não, a gente vê a coisa de uma forma global, coisa que a sociologia não vai ver, a antropologia não vai ver, então a gente se sai com essa resposta, né? Mas eu acho que precisa muito mais do que isso, uma coisa mais teórica mesmo, um chão empírico-teórico para definir e demarcar isso aí. E minha proposta a gente deveria começar metodologicamente, como ponto de partida, com a definição. Afinal, o que é isso que a gente estuda para começar? Se a gente conseguir superar isso de uma forma consensual, eu acho que a tendência é a ver essa diferenciação que você reclama e a coisa vai progredindo, certo? A gente precisa propor teorias relevantes. Que teoria relevante que impacta o mundo, por exemplo, que saiu da ciência da religião? É preciso perguntar e fazer essa discussão. Tem que fazer uma coisa bem, como o Maílson falou, dever de casa mesmo, fazer essa discussão, desassombrado, certo? E fazer a divisão. Você fala em separar a área, isso aí já é outra coisa, é muito difícil. Tirar teologia e ciência da religião da área 44, que formou recentemente. Isso não vai acontecer. Até porque tornaria a área frágil, né? Principalmente para nós. A teologia tem um poder enorme. Tem milênios de história e de estudo. A gente só tem 150 anos, a gente é jardim da infância. Então, tem realmente muito chão pela frente e, de certa forma, né, é bom que esteja ao lado de uma potência como é a teologia. A gente só precisa demarcar melhor cada área e saber definir isso. Então, a minha proposta sempre é nessa pegada da definição, da questão definicional, sobretudo. Obrigado, Nestor. Maílson?
Então, eu gostaria de fazer uma última contribuição, né, em cima dessa fala do Nestor, né? Ele estava falando sobre a questão definicional, e aí eu lembrei, associando com a questão do método comparativo, né, do Petazoni, que toda essa questão da comparação também é um outro elemento que atravessa a história da disciplina, e tem uma definição de comparação que o Joachim Vah faz, que é incrível, né? Assim, quando eu tive contato com ela, não acreditei que ela já tinha quase 100 anos, mas é bem precisa, né? Que ele vai falar o seguinte, depois de estudar a multiplicidade de formas religiosas, é natural pensar em avaliá-las e compará-las. No passado, a comparação talvez tenha sido supervalorizada, mas será sempre uma ferramenta de pesquisa importante e instrutiva. Nosso uso da comparação deve sempre ser guiado por um princípio importante de crítica cuidadosa. A semelhança de forma nem sempre implica em semelhança de significado. A comparação deveria ajudar-nos a ver não apenas o que é comum, mas também o que é distinto e diferente. Né? Isso está naquela versão que saiu em inglês da tese de habilitação dele, tem um conjunto de textos dele da década de 1920 e 30. Ou seja, já uma reflexão muito crítica em relação à comparação, não só a comparação no sentido de procurar o que é semelhante, mas o diferente e a positividade do diferente. Né? Então, assim, isso é um aspecto da comparação, enquanto princípio metodológico, importantíssimo e que muitas vezes sequer aparece em nossas discussões. Né? Então, acho que parte do dever de casa, de retornar esses autores, é justamente ver que ferramentas a gente tem, né? Porque há todo um ferramental, todo um espólio teórico. Né? Então, isso é fundamental para a gente. Né? Essa é a contribuição. Obrigado, Maílson. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês três que participaram dessa nossa mesa. Fica aí o convite de lermos as suas teses, os artigos que eu sei que vocês estão produzindo também, essas contribuições que vocês estão dando para o debate. E nós propomos 5 minutos de intervalo e logo após, depois, nós voltamos com a mesa com o professor Fábio e a professora Patrícia. E nós continuamos o debate, 5 minutos, mais ou menos 15h16, nós voltamos aqui.